programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em Hannover, na Alemanha, vários meninos começaram a desaparecer misteriosamente da estação de trem da cidade. Infelizmente, a polícia não deu atenção e isso continuou acontecendo por anos. Mas quando os corpos foram encontrados, a polícia foi forçada a começar uma investigação. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar o caso do vampiro de Hannover. Mabê, você viu os vídeos do Joniro fazendo fisioterapia? Não, gente, meu que cachorrinho. Coisa mais bonitinha. Ele todo feliz fazendo exercício e dele. E acupuntura, todo espetadinho, gente. O Jonas é meu cachorro pretinho. Ele tá com 8 aninhos e ele tem uma vértebra a mais na coluna. Ele veio do futuro. Então, a gente descobriu que ele tava com uma dor. Aí a gente foi investigar e agora estamos cuidando, né? Fazendo tudo pra ele ficar bem, muito bonitinho. Ainda bem que vocês perceberam rápido, né? Porque é bem importante a gente ficar aí de olhos nos sinais que eles dão desde o início, gente. Sim. E hoje em dia tem umas opções bem práticas pra cuidar da saúde dos pets de uma forma contínua, tipo o plano de saúde da Pet Love. Gente, eu amo demais. E eles têm 5 opções de plano. Eu fiz um mais completo pro Joninhas, que é mais velho. E eu fiz um mais básico pro Mikkel, que é mais novo, né? Ele tem 4 anos. Então, achei bom assim. Você ainda ganhou desconto, né? Porque quem tem mais de um pet tem desconto. É 10% off no segundo e 20% no terceiro. Finalmente ter 3 bichos valeu a pena, gente. Bom demais. E ó, a contratação é 100% online. Eu fiz tudo pelo site. Dá pra fazer pelo aplicativo também. E aí você marca pra fazer a microchipagem grátis. É muito tranquilo, não dói. Sim, eu levei minhas gatinhas pra fazer microchipagem esse final de semana. Foi super tranquilo. Eu fiquei desesperada. Nossa, eu fiquei assim, gente. É muito pequenininho. É muito pequenininho, mas é muito de boa. Muito de boa. E com o nosso cupom Modus Operandi 50, você garante 50% de desconto no primeiro mês. Aproveita, gente. O link tá na descrição do episódio. Plano de saúde Pet Love. Se tem pet, tem que ter. Friedrich Heinrich Karl Hartmann, ou Fritz, nasceu no dia 25 de outubro de 1879, na cidade de Hannover, na Alemanha. Hannover fica na parte norte, um pouco abaixo de Hamburgo, que é uma das principais cidades do país. Hannover é bem grande, é a 4ª maior do norte, perdendo só para Berlim, Hamburgo e Bremen. Até hoje, ela ainda tem uma das principais linhas de trem da Alemanha, que liga o norte ao sul e o oeste do país. Então, o Fritz, ele era o 6º dos 7 filhos do Olli e da Johanna. Então, ele era quase ali o caçula da família. O Olli era um pai muito rigoroso e, na maioria das vezes, violento com os filhos, porque ele acreditava que o único jeito de disciplinar as crianças era batendo nelas. Os vizinhos viviam reclamando de gritaria, de barulho, grito de criança, porque eles estavam sempre apanhando a qualquer hora do dia, inclusive de madrugada. O pai punia com violência qualquer coisa que as crianças fizessem que não se encaixasse nas suas regras. E podia ser qualquer coisa mesmo. Por exemplo, responder uma pergunta de um jeito que ele não gostava, aí ele pede pra fazer alguma coisa, a pessoa não faz, ou sei lá, tá parada no meio do caminho dele. Era violento. E todos os filhos sofriam dessas punições, mas o Fritz era um dos principais alvos do pai. Desde pequeno, ele sempre foi mais quietinho e ele não gostava de brincar das mesmas coisas que os meninos da idade dele. Ele preferia brincar de boneca com as irmãs do que de soldadinhos com os irmãos. Por exemplo, ele gostava de cozinhar com a mãe ao invés de sair para jogar bola. E o Olli interpretava esse tipo de comportamento como fraqueza e ele acreditava que iria conseguir resolver isso sendo o mais severo possível com o filho. Ele queria que o filho virasse homem, né, naquele sentido super preconceituoso, né? Mas, por outro lado, a Johanna, a mãe, mimava muito o Fritz, provavelmente para balancear esse tratamento que ele recebia do pai. E aí, para os irmãos, era óbvio que ele era o favorito dela. Ela fazia de tudo para proteger ele dos ataques do pai e tal. E, para contrariar o marido, ela ainda incentivava os comportamentos que o Olli odiava. Então, o Fritz ficava num ciclo. Imagina a cabeça dessa criança, né? Uma coisa muito doida, assim. Impossível de sair desse ciclo. Porque quanto mais a mãe incentivava, mais ele fazia. Só que isso deixava o pai com mais ódio. E aí ele apanhava mais. E aí a mãe protegia mais. E aí deixava o pai com mais raiva. Enfim, não parava.
E com o passar dos anos, o Fritz começou a apresentar um comportamento bem violento, que era crueldade com os animais. Ele machucava gatos, matava pássaros, vários outros animais pequenos. Para o Fritz, machucar esses animais era um jeito de se sentir poderoso. Era ali uma forma de ter um tipo de controle dentro do que ele vivia com o pai dele. Então ele queria ter aquele poder sobre alguém, e como os animais, né, eram mais vulneráveis, mais fracos do que ele, dava essa sensação de que ele era mais poderoso, que ele estava ali no controle da situação. A família sabia desse comportamento e para eles estava tudo bem, assim, eles não achavam nada demais. E o pai até chegou a incentivar, porque como ele estava maltratando animais, ele estava sendo macho, né? Estava sendo violento. Então isso era uma coisa que o pai queria, que ele fosse mais homem, que ele fosse mais violento. E a mãe achava, né, assim, relativizava aquela violência. E de novo, né, gente, a gente tá século XIX, eram outros pensamentos na época. Na escola, o comportamento do Fritz era bem tranquilo, mas as notas dele não eram muito boas. Ele não causava problemas, não brigava com ninguém, mas ele não conseguia prestar atenção nas matérias, parece que era algo realmente muito difícil para ele. E a coisa ficou ainda mais difícil quando ele passou a desmaiar e ter convulsões durante as aulas. Ninguém sabia o que estava causando esses sintomas, mas eles persistiram por um tempo e acabaram atrapalhando muito o rendimento dele na escola. Então, quando o Fritz fez 16 anos, o pai resolveu que era melhor ele parar de estudar logo, já que ele não estava indo bem e tal, e começar a trabalhar. Ele arranjou um trabalho para o Fritz de ser aprendiz de ferreiro. Só que acabou dando tudo errado, porque o Fritz odiava trabalhar com o cara. Ele acabava chegando sempre atrasado, não fazia as coisas direito. E aí acabou não durando nem 6 meses. Pode ser até que ele fazia essas coisas de propósito, né? Para não trabalhar lá que ele estava odiando. Depois disso, ele foi trabalhar num mercado, mas também não deu certo, porque o Fritz roubava produtos, discutia com clientes, não conseguia manter nada organizado. Olha, foi horrível. E aí, com isso, o pai do Fritz achou que a única forma de controlar o filho era mandar ele treinar para entrar no exército. Porque naquela época, tinham centros de treinamento para jovens, para eles já estarem mais preparados quando chegasse a hora de ir para o serviço militar obrigatório. Então, não é que ele ia já mandar o filho para o serviço militar, não. Ele ia ter um treino para estar meio que bom na hora que fosse o serviço militar. E o Fritz não teve opção, ele teve que obedecer o pai e foi. E assim, já era um regime bem rigoroso, mas para o Fritz foi um desastre. A rotina era muito diferente do que ele estava acostumado. Ele tinha que acordar cedo, treinar, obedecer 1 milhão de regras. Ele não conseguia acompanhar os treinos, estava sempre sendo punido por desobedecer as regras. E o pior é que os problemas de saúde dele estavam ficando mais complicados. Ele começou a ter mais convulsões, provavelmente por conta do estresse, né? Enfim, estava ali mexendo mais ainda com o psicológico dele. Só que teve algo pior. O Fritz chegou a ser examinado pelos médicos do exército e eles disseram que ele tinha uma fraqueza moral e era por isso que ele estava passando mal. Gente, que porra de diagnóstico é esse, né? Mas bem científico. Bem científico. Mas aí, com essa conclusão aí dos médicos, ele acabou sendo dispensado do exército depois de menos de 1 ano. Sem ideia do que fazer da vida, o Fritz precisou voltar para Hanover. Ele não tinha terminado a escola, não sabia trabalhar com nada, e agora, com a dispensa do exército e um diagnóstico que ele era psicologicamente errado, não ia ser fácil arrumar um emprego, né? Então ele recorreu ao famoso nepotismo e ele foi trabalhar na fábrica de cigarros do pai dele. E nessa fábrica sua vida mudou. Foi bem nessa época que a violência que ele cometia parou de ser só em animais e passou a ser também em humanos. Em 1896, aos 17 anos, o Fritz começou a atrair meninos mais novos para lugares escondidos da fábrica e abusar sexualmente deles. E, para além do abuso sexual em si, nessa época, a homossexualidade era considerada um crime na Alemanha. A lei tinha sido decretada em 1871, então não era algo só mal visto, né? As pessoas podiam ir literalmente presas se fossem descobertas. E foi o que aconteceu com o Fritz. A gente não sabe como esse crime foi denunciado, se alguém viu alguma coisa, se alguma vítima denunciou o que aconteceu. O que a gente sabe é que ele foi preso ainda em 1896. E quando ele foi preso, o Fritz passou por uma avaliação psiquiátrica e o recomendado foi que, ao invés dele ir para a prisão, ele fosse enviado para um hospital psiquiátrico. Só que naquela época, gente, esse tipo de hospital não estava assim muito preocupado em tratar os pacientes. Os tratamentos nessa época era sedar as pessoas por horas,
prender na cama quando estiver incomodando. Era, assim, uma violência psicológica muito grande. O objetivo era tirar, né, as pessoas que eram consideradas, sei lá, incapazes de estar na sociedade, mas não tinham uma intenção de ajudar ali de fato. E nesse hospital, ele foi oficialmente diagnosticado com epilepsia e degeneração moral. Ou seja, era como se ele tivesse uma falha de caráter, tipo um diagnóstico ali de que ele era uma pessoa, sei lá, pior. É muito parecido com o que o exército já estava falando, né? De ter uma fraqueza moral. Enfim. E assim, o Fritz odiava estar naquele lugar, né? Porque, enfim, quem ia gostar de estar nesse lugar? E ele não obedecia nada. Então, assim, ele tava o tempo todo puto, né? Desobedecia as regras e tudo mais. E aí ele ficava muito revoltado. Então, ele era sempre sedado e preso na cama. Tava sempre brigando com os enfermeiros, sempre amarrado. Só que o hospital também era um local onde ele estava cercado de outros meninos. E daí o Fritz começou a ir atrás deles também. Alguns casos tinham consentimento e outros não. Depois de 7 meses no hospital, o Fritz deu um jeito de fugir. A segurança não era lá essas coisas e ele estava determinado a sair de lá o mais rápido possível, então ele deu um jeito. A gente não sabe muito bem como foi essa fuga, mas ele não fugiu só do hospital, ele fugiu também da Alemanha. Só que ele era foragido, então ele se mudou para a Suíça, onde ele se escondeu por quase 1 ano. Durante esse tempo, ele adotou um nome falso e ganhou dinheiro do jeito que ele conseguia. Ele fazia pequenos assaltos, fazia bicos, mas a principal fonte de renda era se relacionar com homens mais velhos que o pagavam em troca de sexo. A gente não sabe se ele voltou para a Alemanha por vontade própria ou se ele foi deportado, mas fato é que em abril de 1898, o Fritz retornou para Hannover, agora com 19 anos. E não teve jeito, ele precisou voltar para casa dos pais. E daí ele ficou sob o controle do pai mais uma vez. E o Ollie não tinha desistido de tentar fazer o Fritz se comportar do jeito que ele queria. Então, ele organizou um casamento para o filho com uma mulher chamada Erna Lobert. Sim, um casamento arranjado. Provavelmente ela era filha de algum conhecido do Ollie, enfim, ele quis juntar aí. A gente não tem muitas informações sobre a Erna, quantos anos ela tinha, se ela sabia do passado do Fritz, provavelmente não, né? Mas enfim. O Fritz tinha zero interesse nesse casamento, mas de alguma maneira casar com uma estranha e sair da casa do pai parecia algo melhor. Então, aos 20 anos, ele se casou. Mas, mesmo casado, ele continuava tendo relações com outros homens. E ele não parava quieto, não conseguia arrumar um emprego fixo, porque ele sempre sumia, ele não gostava de seguir ordens, ele tinha ataques de raiva. Então, ou ele estava procurando emprego, ou estava traindo a esposa, ele não dava atenção nenhuma para ela, e assim foi. Mas não sabemos como, mesmo assim ele conseguiu engravidar a Erna. Só que o Fritz também não tinha nenhum interesse em ser pai. E aí, em outubro de 1900, o Fritz recebeu uma intimação dizendo que ele teria que fazer o serviço militar obrigatório. Aquilo que ele tinha feito antes era um treinamento para quem queria entrar no exército, né? O que rolou agora é que ele ia entrar no exército em si, o que todo homem tinha que fazer. E da primeira vez ele foi obrigado pelo pai. Dessa vez ele achou ótimo, porque ele ia fugir de um casamento que ele não queria e de um filho que ele também não queria. E então, quando ele foi para o exército, ele nunca mais entrou em contato com a Erna e ela teve que criar esse filho sozinha. E assim que conseguiu, ela pediu um divórcio, sem precisar da autorização do Fritz, ela conseguiu lá de um jeito e conseguiu se casar de novo. E aí, para surpresa de todos, o Fritz foi muito feliz nesse tempo no exército. Ele era considerado um soldado exemplar, ele era elogiado por ser um ótimo atirador. A Alemanha não estava em guerra nessa época, então ele não foi mandado para nenhum campo de batalha. Era mais treinamento, trabalho de segurança ali da cidade. E mesmo ele estando curtindo ali a experiência, os problemas de saúde que ele tinha continuavam, né? Então, em algum momento ele ia acabar saindo. E aí, em julho de 1902, quase 2 anos depois de entrar no exército, ele foi oficialmente dispensado por ser considerado incapaz de exercer o serviço militar, por conta dos desmaios e das convulsões constantes. Como ele tinha sido dispensado por um problema de saúde, então ele teve direito a uma pensão do governo. E aí ele usou isso de desculpa para não ter que ir atrás do emprego. E agora, finalmente, ele tinha uma estabilidade financeira, ele não precisava mais do pai, e ele também não precisava se preocupar, né, com a família dele, com a ex-mulher, com o filho, porque ele estava ali sozinho para viver.
E não satisfeito, o Fritz viveu a próxima década cometendo crimes para ganhar ainda mais dinheiro. E ele era bem diversificado aí nessa vida de crimes. Além de roubar, ele cometia fraudes, falsificava documentos, arrumava brigas por aí, invadia casas, lojas, fábricas, roubava qualquer coisa que ele conseguisse revender. Chegou num ponto que ele começou a assaltar cemitérios. Ele ia no túmulo das pessoas, aí abria tudo e roubava o que estava dentro do caixão para vender. Ele pegava as roupas, joias, qualquer coisa que tivesse sido enterrada junto com a pessoa, e daí ele enterrava a pessoa de volta lá no caixão e tudo mais. Durante os anos, ele foi parar na cadeia algumas vezes, mas esse tempo não servia para reformar o Fritz. Pelo contrário, o tempo que ele passava com outros criminosos, ele usava para aprender novas técnicas, como cometer crimes sem a polícia descobrir, como manipular melhor as pessoas, como mentir melhor. E assim como no hospital psiquiátrico, o Fritz teve relações com homens dentro da prisão, de novo, algumas consensuais, outras não. A preferência dele sempre eram meninos mais novos, porque ele acreditava que eles eram mais fáceis de manipular. Isso é um comportamento bem comum de criminosos, né? De pedófilos, de criminosos sexuais, enfim. Eles buscam pessoas que eles consideram que podem controlar, que de alguma maneira são mais impotentes, enfim. Sempre que ele saía da prisão, o Fritz imediatamente voltava a cometer crimes, principalmente os roubos. E os abusos sexuais eram um padrão constante no comportamento dele, o que levou a ser preso em 1904, quando ele tinha 25 anos de idade. Ele foi acusado de toques inapropriados e tentativa de penetração por vários meninos que tinham entre 8 e 12 anos de idade. E segundo os relatos do julgamento, o Fritz não demonstrou nenhum remorso pelo que tinha acontecido. Ele, inclusive, culpou as vítimas. Disse que os meninos que tinham pedido para serem tocados, que ele estava só ensinando para eles como relacionamentos de adultos funcionavam. Nojento. E dessa vez, a pena dele não foi ser internado no hospital. Ele foi para a prisão. O Fritz foi sentenciado a 5 anos de prisão. Ele saiu em 1909, já com 30 anos, e não sossegou. Rapidamente ele voltou com os esquemas de roubo. Mas dessa vez ele bolou um plano para lucrar em dobro. Ele era bem envolvido já no mundo do crime, então ele conhecia outros criminosos, sabiam que eles estavam tramando e tudo mais. Então ele resolveu usar todo este conhecimento ao seu favor. Ele simplesmente se ofereceu na polícia para ser informante. Quando ele ficava sabendo de algum crime que ia rolar ou que já tinha rolado, ele contava tudo para a polícia e ajudava a prender os culpados. Os informantes recebiam pagamento, então ele acabava ganhando dinheiro. Só que, como ele foi virando amigo da polícia, ficou muito mais fácil para ele cometer os seus crimes, porque os policiais deixavam ele se livrar. Para eles, era uma lógica de peixe grande e peixe pequeno. Eles preferiam ter alguém como Fritz do lado deles e dar uma liberdade ali para ele fazer, roubos e tal, se isso significasse prender criminosos maiores do que ele. E, ao mesmo tempo, ele também não podia deixar os caras descobrirem que ele era informante, né? Tipo, os criminosos. Então, ele e a polícia bolaram um plano. Quando ele ficava sabendo de algum roubo, o Fritz oferecia a casa dele para os ladrões guardarem alguma coisa enquanto resolviam como iam vender. E aí, para os ladrões, era ótimo, né? Porque se eles fossem acusados, a polícia podia ir lá na casa deles que não ia encontrar nada. Só que a real era que assim que o Fritz estava com as coisas, ele ligava para a polícia e avisava. Quando os criminosos iam lá entregar as coisas, a polícia ensinava uma revista na casa do Fritz e prendia todo mundo pelo crime. E daí o Fritz também ia preso, só que era tudo parte de um teatrinho para os criminosos não saberem que ele estava no esquema. E aí logo depois o Fritz era solto, voltava a coletar as informações de outros crimes para a polícia e seguia o baile. Esse combinado era ótimo para ele, porque os criminosos sabiam que ele também era do crime, então não chamava atenção quando ele estava lá nos lugares. A polícia também acabava avisando a ele quando iam revistar a casa de alguém, quando estavam investigando algum crime, então ele já sabia para não se envolver naqueles crimes em específico. E isso ajudou a polícia a prender muita gente, então o Fritz era bem valioso para eles. O que significava que ele estava com um certo poder sobre a própria polícia. Algumas vezes o Fritz chegou a ameaçar parar de ajudar se eles não ignorassem algum crime ali que ele tivesse cometido. E, de novo, para a polícia ainda estava valendo a pena o Fritz mais livre do que preso, então eles concordavam.
Então esse esquema estava dando super certo, e aí em 1913 o Fritz cometeu um crime que não deu para ignorar. A polícia sabia que ele vendia itens roubados, que ele cometia pequenos furtos, que ele dava uns golpes. Só que aí denunciaram ele por assaltar uma casa, e aí já pegou mais pesado, né? Invasão de propriedade, roubo, e daí a polícia teve que ir lá na casa dele. E quando eles foram lá revistar, eles encontraram itens de vários outros roubos. O Fritz jurou que ele era inocente, que ele tinha comprado as coisas, mas os caras não eram besta, né? Eles sabiam que ele estava cometendo crime esse tempo todo. E se os outros itens fossem de outros criminosos, o Fritz teria avisado, né? Porque eles tinham aquele esquema de revistar a casa e tudo mais. E aí ele acabou sendo sentenciado a 5 anos de prisão. E aí algo dramático aconteceu que foi muito bom para ele. Isso foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Vocês lembram aí da aula de história, né? E a Alemanha, então, precisava de todos os homens disponíveis. E, como a gente já comentou, o Fritz não tinha como mais fazer parte do exército por causa das convulsões e tudo mais. Mas o país precisava de todas as pessoas para trabalhar também nas fábricas que faziam produtos para a guerra, como armas, os uniformes, separar comida, enfim, trabalhar em prol da guerra. E por isso, o governo liberou criminosos com penas menores para trabalharem durante o dia fora da prisão, mas eles tinham que voltar toda noite para dormir lá. A gente não sabe como que isso foi feito, se eles voltavam da bondade do coração, se o povo fugia, se tinha fiscalização, ou se todo mundo ia para a mesma fábrica, entrava no ônibus. Não sabemos como era esse rolê aí da prisão, mas aconteceu que o Fritz ficou trabalhando nesse esquema até ele ser oficialmente livre em abril de 1918, um pouquinho antes da guerra terminar. Nessa época, ele já estava com 39 anos. E é muito chocante, né, que ele era considerado crimes Leves, né? Tipo, já tendo abusado sexualmente de várias crianças. Então, a Primeira Guerra Mundial acabou ali em novembro de 18 e as coisas não deram muito certo ali para a Alemanha, né? Durante a guerra, muitas fábricas do país estavam ali trabalhando para produzir materiais para o exército e tal. E aí, com a derrota, a maioria fechou e os funcionários ficaram desempregados. A situação econômica do país estava uma bagunça, a moeda muito desvalorizada, a inflação mudava toda hora. Para vocês terem ideias, muitos funcionários recebiam salário 2 vezes por dia, porque o salário que eles recebiam de manhã já não valia a mesma coisa do que eles recebiam no final do dia. E aí, com isso, milhares de pessoas começaram a migrar pelo país procurando um lugar onde eles conseguissem novos empregos, e no meio disso tudo ficava Hanover, a cidade onde o Fritz morava. Então, a estação de trem lá estava sempre cheia de gente, era muito comum encontrar adolescentes procurando emprego, pedindo comida e até em situação de prostituição, porque estavam precisando de dinheiro. Eram muitas histórias, alguns desses jovens eram órfãos porque os pais tinham morrido na guerra, outros tinham fugido de situações de abuso, tinha gente que precisava sustentar as famílias, enfim, um contexto muito triste. E o Fritz se aproveitou disso para cercar e manipular jovens fragilizados. Como muitos deles não tinham família ou já tinham fugido de casa, era menos provável que alguém fosse atrás deles, né, procurar por eles, o que fez com que o Fritz enxergasse eles como potenciais vítimas. Ele sabia que a maioria desses garotos não seria dada como desaparecida e mesmo se fosse, a polícia não se esforçaria muito para procurar. Até porque, com toda a confusão de emprego do país, o que não faltava era crime acontecendo, né? Então a polícia não estava dando conta de tudo. E na hora de escolher as vítimas, o Fritz sempre procurava por meninos menores de 18 anos, muitas vezes loiros de olhos azuis. Ele também focava em meninos que estavam sozinhos, seja porque estavam fugindo de casa, por estar em situação de rua, enfim. Como ele escolhia as vítimas na estação de trem, muitos deles tinham acabado de chegar na cidade, então ainda não conheciam nada, né? Estavam perdidos, estavam sozinhos, não tinham onde dormir, ou estavam com fome. Então era mais vulnerável ainda, né? Porque o Fritz poderia sugerir alguma coisa ou convidar, que era mais fácil deles aceitarem. Ele também prestava atenção em meninos que já estavam de alguma maneira no mundo do crime, porque além de poder usá-los para ajudar em algum esquema, eles também eram menos prováveis de procurar a polícia caso eles sofressem algum tipo de abuso. E esse tipo de coisa, né, a gente já fala isso várias vezes, de predadores que eles buscam pessoas vulneráveis. Isso mostra a maldade, né, como eles se aproveitam dos problemas, dos contextos que a sociedade está vivendo,
com uma camada de maldade muito maior, porque óbvio, já Eles é um sabem o que crime. eles estão fazendo, Eles né? sabem o que Não eles estão é fazendo. bobo. Exato, é premeditado. É assim, eu quero abusar de alguém, então eu vou escolher aquela pessoa que não tem família, aquela pessoa que acabou de chegar, que tá com fome. No caso, também, muitas vezes a gente fala de mulheres em situação de prostituição. Exatamente. Que a gente sabe que a polícia não vai atrás, né? Então eles sabem bem certinho o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo, exatamente. E o Fritz passou um bom tempo, então, cometendo esses abusos sexuais com essas crianças. E eles não denunciavam porque sabiam que, né, a polícia estava sobrecarregada, que nunca dava em nada. E também a gente sabe como o abuso sexual com homens é tratado, né? Muita gente diminui, fica zoando a vítima, fala, né, em homofobia. Então, assim, os meninos acabavam nunca denunciando. Além do que ser gay era ilegal na Alemanha naquele momento. Então, assim, às vezes você ia lá denunciar um abuso e acabava sendo preso também. É isso. Só que, em algum momento, o Fritz sentiu que abuso sexual não era mais o suficiente. Ele começou a imaginar como seria a sensação de matar alguém. Ele já sentia prazer em causar a dor, e ele ficava excitado em saber que os meninos não conseguiam se defender. A única coisa que impedia ele era o medo das consequências. Mas, com essa confusão no fim da guerra, a quantidade de crimes acontecendo e o fato de que ele tinha muita confiança da polícia, essa chance dele ser descoberto estava ficando cada vez menor. Então, no dia 25 de setembro de 1918, o Fritz cometeu seu primeiro assassinato. Friedel Roth tinha 17 anos e tinha fugido de casa depois de uma briga com os pais. Ele tinha ido parar na estação de trem de Hanover, e aí, naquele dia, o Fritz estava em busca de uma vítima, e assim que viu o Friedel ali sozinho, né, meio perdido, ele foi lá oferecer ajuda. O Fritz disse que tinha comida e um lugar para ele dormir no apartamento dele, que era melhor ele ir para lá do que ele dormir na rua. Quando os dois chegaram no apartamento, eles começaram a conversar. E aí o Fritz descobriu que o menino tinha fugido de casa e que ele não morava ali por perto. Então ele ofereceu comida, bebida alcoólica e o garoto aceitou. Pro menino, o Fritz era só um cara legal ali tentando ajudar. Ele não desconfiava que o Fritz estava tentando embebedá-lo para ele não conseguir se defender. Os dois ficaram conversando e, com o tempo e a bebida rolando, o menino foi relaxando e, nesse momento, o Fritz decidiu atacar. O Fritz abusou sexualmente do Friedel e, quando sentiu que estava perto de ejacular, ele mordeu o pescoço da vítima com muita força. Gente, uma mordida imensa. O menino começou a perder muito sangue e o Fritz deixou ele lá, não tentou estancar, deixou. Depois de alguns minutos, perdendo todo aquele sangue, o Friedel faleceu. E daí o Fritz não sabia como tirar o corpo do apartamento sem os vizinhos perceberem. Então ele decidiu desmembrar o corpo para tirar dali sem ser visto. Ele cortou, mutilou o corpo e guardou em sacos. E ele decidiu separar, né, as partes do corpo e jogar em locais diferentes para ter menos chance de ser pego. Uma parte ele jogou no rio Lane e a outra ele colocou no forno e queimou bastante ao ponto de virar cinzas. A única parte do corpo que ele guardou foi a cabeça, que era mais fácil de identificar. Ele deixou para pensar depois o que ele ia fazer com ela, e até lá ele deixou ela embrulhada num jornal e escondida atrás do fogão. O plano do Fritz era levar as roupas do Friedel para um brechó e vender tudo. Então, assim, não bastava cometer assassinato da forma como ele estava cometendo, né? Todos esses crimes que ele estava fazendo, ele ainda queria lucrar com as vítimas. Mas o Fritz cometeu um erro. Ele achou que, como o Friedel tinha fugido de casa, significava que os pais não estavam ligando para ele. Mas não era bem assim. No mesmo dia que ele desapareceu, os pais foram até a delegacia e deram o filho como desaparecido. Nos dias seguintes, a polícia conversou com os amigos do Friedel e eles contaram que ele tinha ido para a estação de trem de Hanover. Então, os policiais foram até lá conversar com os funcionários, com as pessoas, e descobriram que um menino parecido com o Friedel tinha sido visto com um cara mais velho no dia em que desapareceu. E aí não demorou muito para a polícia bater a descrição com o Fritz, porque era uma figurinha carimbada ali, né? Eles já conheciam. E lá foram os policiais para a casa do Fritz. E adivinha o que eles encontraram? Eles encontraram as roupas da vítima, porque o Fritz ainda não tinha levado para vender. Ele acabou admitindo que ele encontrou sim o Friedel, tanto que o jovem tinha ali passado na casa dele,
mas que ele só ficou com pena, porque ele viu o menino sozinho na estação, ofereceu comida, um lugar pra dormir, e que o garoto já tinha ido embora e que ele não sabia onde ele tava. Só que como o Fritz, né, era amigo ali dos policiais, os caras meio que aceitaram a versão dele da história, não fizeram mais nada, e é isso. Até porque os crimes que eles geralmente cometiam eram vistos como mais leves pela polícia, né? Que eram crimes de roubo, de golpe, não tinha nada a ver com um assassinato. Então, eles acharam que não tinha nada a ver. Só que, se eles tivessem vasculhado a casa com atenção, eles teriam encontrado a cabeça do Friedel ainda escondida atrás do fogão. Em outubro de 1919, um ano depois do primeiro assassinato, o Fritz conheceu um menino de 18 anos chamado Hans Granz. Nessa época, ele já tinha 40 anos. Assim como o Friedel, o Hans tinha fugido de casa depois de uma briga com os pais. E ele estava já dormindo na estação de trem ali há 2 semanas, quando encontrou o Fritz. O Hans ficou sabendo que o Fritz oferecia ajuda para meninos ali da estação, então foi falar com ele na intenção de oferecer sexo em troca de dinheiro. Aí os dois foram até a casa do Fritz, ficaram lá, transaram, sei lá, e aí o Hans recebeu o dinheiro e foi embora. Pronto. Só que, depois disso, os dois continuaram se encontrando, e 2 semanas depois de terem se conhecido, o Fritz convidou o Hans para morar na casa dele. A versão do Fritz dessa parte da história muda algumas vezes, então é difícil de saber ao certo o que aconteceu, também porque ele não é a pessoa mais confiável, né? Mas em uma das versões, ele diz que os dois se apaixonaram, e em outra, que ele viu o Hans como um filho e ficou com pena de vê-lo dormindo na rua. E ele confirmou que os dois tiveram relações sexuais e que o Hans, muitas vezes, usava o sexo para manipular o Fritz a fazer o que ele queria. Ou seja, o Fritz, de 40 anos, começou um relacionamento com o Hans, de 18 anos, e estava sendo manipulado a fazer as vontades do Hans. E eles, teoricamente, ali eram estáveis mesmo. Eles ficaram juntos por anos, o Hans morando na casa dele e tal. Na visão do Hans, aquele relacionamento era mesmo uma vantagem. Ele tinha um lugar para dormir, tinha comida, o Fritz comprava coisas para ele. Segundo o Hans, ele nem se interessava por homens, mas ele aceitava se relacionar com o Fritz pelo que ele recebia em troca. Já os vizinhos diziam que toda hora os dois brigavam no apartamento, que eles só ouviam o barulho deles gritando. E aí, nesses casos, o Hans saía de casa só para voltar alguns dias depois, quando o Fritz ia atrás dele, implorando para ele voltar. E além desse relacionamento tóxico, entre muitas aspas, né? A gente não sabe se era um relacionamento mesmo, enfim. O menino era muito novo, né? O 18 com o outro de 40. E, na real, o menino tava numa situação vulnerável. Sim, né? tava Ele precisando de uma dessa casa. ajuda. Então, assim, não tem nem como a gente olhar pra isso e falar, é um relacionamento. Não é. Né? O menino tava numa situação vulnerável. Então, além de tudo isso, os dois se tornaram parceiros de crimes. O Hans ajudava o Fritz a roubar pessoas na estação e depois entravam em contato com outros ladrões para vender a mercadoria. Nisso, o Fritz ainda era informante da polícia, então ele também estava recebendo dinheiro deles e tudo mais. Enquanto o Hans estava morando lá na casa do Fritz, os abusos e assassinatos continuavam acontecendo com outros jovens. Mas, no período em que eles estavam juntos, o Fritz não era tão ativo quanto ele foi nos anos seguintes. Se a gente for pela lista de vítimas oficiais, foram 2 ou 3 por ano. Mas o Fritz pode ter sido responsável por muito mais mortes que talvez só não foram atribuídas a ele, né? E se o Hans sabia dos crimes ou não, aí depende de quem você quer acreditar. O Fritz dizia que o Hans não só sabia, como muitas vezes ia para a estação de trem junto com ele, ajudá-lo a escolher vítimas. Ele nunca disse que o Hans participava do abuso em si ou dos assassinatos, mas disse que ele sabia. Enquanto o Hans dizia que ele sabia que o Fritz vendia roupas roubadas, mas não sabia de onde elas vinham. Um dos casos que o Fritz usou para mostrar que o Hans sabia dos crimes aconteceu em fevereiro de 23. Na mesma estação de trem de sempre, o Fritz encontrou um menino de 17 anos chamado Fritz Frank. Sim, gente, com o mesmo nome que o dele, né? E aí o Fritz convidou o Fritz para ir até a casa dele. Como eles têm o mesmo nome, então a gente vai chamar a vítima de Frank, para poder dar uma facilitada. Enfim, quando eles chegaram na casa, o Hans estava na sala com 2 amigas dele, e ele logo deu uma desculpa e aí os 3 foram embora. Algumas horas depois, o Hans voltou para casa e viu o Frank nu e desacordado na cama do Fritz. Ele perguntou para o Fritz se era melhor ele voltar mais tarde. O Fritz disse que sim
e o Hans simplesmente foi embora. No dia seguinte, o Hans voltou para casa com as duas amigas que perguntaram sobre o Frank. O Fritz falou que o jovem tinha passado a noite lá, mas que ele já tinha ido embora, porque ele tinha que pegar um trem para uma outra cidade. Segundo o Hans, ele realmente acreditou que o Frank tinha ido embora. Mas para o Fritz, o Hans sabia sim o que tinha acontecido. Porque depois de anos de convivência, ele não ia ser tão ingênuo assim, né? Só que, de novo, não dá para saber qual dos dois está falando a verdade. Nos meses seguintes ao desaparecimento do Frank, o Fritz assassinou mais 3 meninos. O Wilhelm Schulze, de 17 anos, o Roland Hugh, de 16 anos, e o Hans Sonnenfeld, de 19. O Wilhelm era de uma família bem simples e chegou em Hanover procurando por emprego. A família dele denunciou o desaparecimento, mas a investigação não levou a lugar nenhum. O corpo dele nunca foi encontrado, mas as roupas que ele estava usando no dia em que desapareceu foram encontradas com a vizinha do Fritz. Já o Roland fugiu de casa porque o relacionamento com o pai estava ficando cada dia pior. O pai tinha ido lutar na guerra e tinha voltado para casa com problemas psicológicos, né? Estresse pós-traumático, e aí ele estava batendo na esposa, nos filhos. E a ideia dele era se alistar na marinha, mas no meio do caminho ele encontrou o Fritz. E por último, o Sonnenfeld, que tinha perdido o emprego poucos meses antes do crime e estava na estação pedindo ajuda. Ele também nunca foi encontrado, mas o Fritz foi visto diversas vezes vestindo a capa de chuva amarela que ele estava usando no dia em que desapareceu. A próxima vítima do Fritz tinha 13 anos e se chamava Ernst Ehrenberg, mas a história dele tem 2 versões diferentes. Uma diz que o Ernst era filho dos vizinhos do Fritz e desapareceu quando ele foi sair para comprar alguma coisa que a mãe dele pediu. O Fritz teria visto ele andando sozinho na rua e, já que eles se conheciam, ele convenceu o menino a ir até o apartamento dele. Quando ele não voltou para casa, os pais denunciaram para a polícia e todo mundo ali na região começou a procurar. Ninguém fazia ideia de que ele tinha sido estuprado e assassinado a alguns metros da própria casa. A outra versão é igualmente triste, mas completamente diferente. Nessa versão é dito que o pai do Ernst tinha morrido na guerra e a mãe dele não conseguia alimentar todos os filhos. Então ela teria mandado o próprio filho para morar com os parentes em Hanover. Só que esses parentes eram abusivos, e daí o Ernst fugiu de casa com a intenção de pegar o trem de volta, para casa da mãe, mas ele acabou nunca chegando lá. A maioria das vítimas do Fritz tinha entre 14 e 18 anos, mas a mais nova foi um menino de 10 anos chamado Frederick, que vendia jornais na estação de trem para ajudar a mãe viúva a sustentar a casa. Ele foi manipulado, abusado e morto pelo Fritz com o mesmo modus operandi de sempre. E vendo que não seria pego, o Fritz se sentiu confortável para continuar sua onda de crimes, que iam desde abuso a assassinato. Ele não matava todos os meninos que iam até a casa dele. Alguns ele conseguia manipular para serem cúmplices. Ele oferecia dinheiro e proteção para esses meninos em troca de ajuda nos crimes e das relações sexuais. E nisso, a informação de que o Fritz ajudava meninos que não tinham para onde ir foi se espalhando. E muitos jovens que fugiam de casa já chegavam na estação procurando por ele. O problema era que, como esses meninos não tinham mais ninguém, eles se tornavam dependentes do Fritz. E aí, com o tempo, eles sentiam que era perigoso demais tentar ir contra o Fritz, porque sabiam que ele tinha contatos com a polícia e também tinha medo dele ser fisicamente abusivo. Então, obviamente, que eles já estavam sendo sexualmente abusados, porque o Fritz estava ali usando dinheiro para forçá-los a fazer sexo. Mas na cabeça dos meninos, eles não viam dessa forma, Era outra época, como a gente já falou aqui, gente. Alguns dos meninos que foram vistos com Fritz acabaram desaparecendo depois, então não dá para saber se eles conseguiram fugir ou se eles foram vítimas, se eles foram assassinados pelo Fritz. Mas, aos poucos, os policiais começaram a ligar os pontos sobre os jovens desaparecidos. O primeiro caso que chamou a atenção da polícia foi a de um menino chamado Richard Graff, de 19 anos. Em maio de 1923, o Richard tinha conhecido o Fritz na estação de trem e foi convidado para a casa dele. O Fritz disse que queria oferecer um emprego, ajudá-lo a se estabilizar, mas o Richard desconfiou, ele não se sentiu seguro com ele, então disse que ia pensar e respondia outro dia.
Chegando em casa, o Richard escreveu no diário que ele tinha encontrado um cara na estação que tinha oferecido um emprego para ele estava pensando em aceitar. E foi isso que aconteceu. O Richard encontrou o Fritz de novo, aceitou ir para casa dele e nunca mais foi visto. Assim que ele desapareceu, os pais denunciaram para a polícia e entregaram o diário para eles verem, né, se tinha alguma pista. Quando os policiais viram que o Richard tinha escrito sobre um homem que ofereceu emprego na estação, eles já presumiram que esse cara era o responsável. Só que eles não faziam ideia de quem era esse cara, então essa informação ficou ali guardada. Em novembro de 1923, outro caso ajudou na futura investigação. O Adolf Hanapel, de 17 anos, desapareceu enquanto ele estava ali de passagem por Hanover. O pai dele denunciou para a polícia, mas a polícia não deu muita bola. E aí o pai começou a própria investigação sozinho. Ele foi lá na estação de trem, conversou com algumas pessoas e descobriu um garoto que batia com a descrição do filho dele, que esse garoto tinha sido visto conversando com 2 caras mais velhos. E aí ele começou a investigar mais um pouco, e aí ele conseguiu identificar esses caras como sendo o Fritz e o Helms. E daí ele foi pra delegacia super aliviado, tipo, fiz aqui o job de vocês, tá aqui os suspeitos, é só vocês irem lá falar com eles. Só que a polícia não fez nada. Eles explicaram que o Fritz era um informante deles, que provavelmente tinha tentado ajudar o Adolf com alguma coisa e que não tinha nada a ver com o desaparecimento dele. Até que chegou 1924 e o Fritz fez outras 2 vítimas. O Heinrich Hoffmann, de 18 anos, e o Irving Hatch, de 17 anos. O Heinrich era filho de um policial e desapareceu em maio de 1924. E aí, por ser filho de policial, quando ele foi dado como desaparecido, a polícia realmente foi investigar, ao invés de ignorar como todos os outros eles tinham feito, né? Eles ainda não tinham chegado num nome, mas estavam investigando. Foi aí que, depois de um mês do caso do Heinrich, apareceu o caso do Irving. E aí, finalmente, a polícia juntou os pontos, porque o pessoal da estação falou que viu o Irving conversando com o cara mais velho antes de sumir, descreveram as roupas de ambos. E, gente, vocês perceberam, né? É um absurdo que isso aconteceu por anos. E o Fritz estava sendo já conhecido como um cara que os meninos iam atrás dele pedir ajuda e esses meninos estavam sumindo a rodo. E a polícia, não, ele é informante, ele não tá fazendo nada. E como que eles não conectaram? O cara é um serial killer. Como que eles não conectaram? Tipo, esse caso é o mais fácil demais. Muito descaso. Porque pensa, se fosse em outra época, né, ou em outra, sei lá, talvez outro país, outra situação, eles iam descobrir muito rápido. Muito, tava muito na cara ali. Pô, olha, o cara tá sendo conhecido por ajudar essas pessoas. Essas sim, pessoas desaparecem. Então, pode ser que ele nem seja suspeito, mas ele com certeza pode ter informação. Porque se os meninos estão procurando eles, talvez ele saiba pra onde esses meninos estão indo, sabe? sim. Então, e a própria polícia nem suspeitar dele, sendo que ele cometia um monte de outros crimes, já tinha sido preso por abuso sexual. E claramente ele tava levando esses meninos pra casa dele, seja lá pra fazer o quê. Sim. Porra, nossa, é chocante, né? E aí, finalmente, gente, eles conectaram tudo. Então, imagina a surpresa dos policiais quando, alguns dias depois, eles descobriram que as roupas do Irving estavam sendo vendidas num brechó por quem? Pelo Fritz. E aí, eles conectaram tudo, finalmente, presumiram que todos os outros desaparecimentos da estação tinham a ver com ele. Mas eles ainda precisavam de alguma prova cabal, então resolveram ficar quietos e observar. O que os policiais não faziam ideia é que, a essa altura, os corpos das vítimas já estavam sendo encontrados no rio. Em meados de maio, entre o assassinato do Henrique e do Irving, um grupo de pessoas estava brincando na margem do rio Lane quando eles encontraram um crânio. Eles tinham chamado a polícia, mas inicialmente aquilo não pareceu ali preocupante para os agentes, porque eles acharam que podia ser uma pessoa que se afogou ali no rio acidentalmente. Só que, no dia 29 de maio, um outro crânio foi encontrado. E aí, no dia 13 de junho, mais 2. E aí, gente, não tem o que fazer, né? 4 crânios sendo encontrados no rio, que porra tá acontecendo? É um monte de afogamento. Exato, do nada, um monte de afogamento. E aí a polícia teve que começar, né, a trabalhar de verdade. E aí a equipe responsável por essa investigação não era a mesma que estava de olho no Fritz. Então tinham 2 investigações correndo ali na paralela, sem uma equipe saber da outra.
Ao longo de junho, outras partes dos corpos foram encontradas e eles mandaram para autópsia para tentar descobrir as causas de morte. O legista determinou um padrão. A maioria das vítimas tinha entre 18 e 20 anos, mas uma delas era menor do que as outras, tinha entre 10 e 13 anos. E logo ficou claro que as partes do corpo não tinham se separado pelo processo natural de decomposição. O legista achou marcas de um objeto cortante nos ossos, então era óbvio que tinha sido um assassinato. Quando saiu a notícia de que os corpos de jovens estavam sendo encontrados no rio, a família de várias vítimas do Fritz entraram em contato com a polícia para tentar descobrir se eram os seus filhos. E foi aí que as duas investigações se conectaram. Alguns dos jovens mortos foram identificados e se descobriu que tinham sido vistos por último na estação de trem com um homem mais velho. Homem é esse que a outra equipe de polícia já sabia que era o Fritz. E a gente sabe que todos esses anos que o Fritz estava cometendo assassinatos, muitos policiais sabiam dos crimes de abuso sexual. Mas era aquela coisa, né? Estamos usando ele de informante, então tudo bem, vamos deixar ele continuar abusando sexualmente de crianças. Porque foi exatamente isso que os policiais fizeram. Só que aí, quando os corpos começaram a ser encontrados, não tinha como a polícia aceitar isso. Foi demais pra eles. Isso me irrita, porque enquanto estavam abusando sexualmente, as crianças estavam vivas, né? Tava tudo ok. A partir do momento que passou a aparecer os crânios no rio, aí a polícia, não, isso não pode. Então não tinha nem como justificar. Eles estavam lidando com um serial killer e estava muito ali perto deles. E a gente sabe, né, que vocês, operanders que acompanham aqui a gente, sabem que muitas vezes assassinos começam com o quê? Estupro. Com estupro, exatamente. E eles vão ganhando confiança até cometerem um assassinato. Quando eles não vão sendo encontrados, eles vão aumentando a violência, vão aumentando os níveis, vai aumentando o tempo. Você vê que ele mesmo, ele não tinha um tempo específico, né? Ele não esperava entre as vítimas. Era quando ele ia fazendo, ele ia vendo que nada acontecia, ele continuava praticando. E isso que você falou, que o aumento da gravidade da violência também acontece, né? Então pode ser que os abusos que ele cometia antes tinham menos violência e no final tá tendo muita violência, mesmo que ele não chegasse a matar, sabe? Exatamente. Então é um absurdo a polícia achar que tá tudo bem. E por isso a importância de encontrar tão rápido, né? Pra evitar... porque olha o quanto de crimes que a gente falou aqui, sem contar os que, né, não foram atribuídos a ele. Sim. Então, finalmente, o Fritz Haarmann foi preso no dia 22 de junho de 1924, aos 45 anos. Como de costume, ele estava na estação de trem aquele dia e não fazia ideia de que a polícia estava o investigando. Agora, a gente tem também duas versões desse pedacico aqui da história, porque uma delas diz que o Fritz ficou chocado quando a polícia apareceu e disse que não fazia ideia do que eles estavam falando, não sabia nada de meninos desaparecidos. A outra diz que quando eles falaram que ele estava sendo preso por assassinato, a primeira coisa que o Fritz disse foi: qual deles? Né? Como assim, qual vítima, né? Mas assim, não sabemos qual dessas duas aconteceu. O fato é que ele foi preso e enquanto um grupo de policiais estava lá na estação prendendo ele, outro grupo tinha ido para casa dele. Quando eles finalmente olharam lá dentro, perceberam que, no mínimo, um assassinato tinha acontecido na casa. Por quê? Porque tinham manchas de sangue nas paredes e no chão. Eles encontraram várias roupas que eram pequenas demais para serem do Fritz. Também tinha itens, tinha carteiras, relógios, então vários objetos que depois foram identificados como sendo das vítimas, né? Tinham as iniciais gravadas. Eles também encontraram fotos, documentos das vítimas. E eles ficaram na dúvida se o Fritz estava ali guardando como lembrança, né? Como troféu, que é um termo que a gente até conta no nosso livro, que tá muito atrelado aos serial killers, né? Que às vezes pegam objetos íntimos ou documento, ou foto, ou alguma coisa ali da casa da pessoa para lembrar do crime depois, né? Então, a polícia não sabia se ele estava ali guardando esses objetos para lembrar por alguma coisa ou porque ainda não tinha dado tempo de vender. Na cozinha, eles encontraram uma serra com resquícios de sangue, então ela não tinha sido limpa ainda. E lembra que a gente comentou que uma das formas dele esconder os corpos era queimando? Então, dentro do forno, eles encontraram restos de ossos que não eram de origem animal. Enquanto isso, na delegacia, o Fritz passou por um interrogatório e não demorou muito para ele confessar. Claro que tudo que o Fritz falou para a polícia pode ter sido verdade, pode ter sido mentira, pode ter sido um exagero, uma minimização do que ele fez.
Não sabemos, mas ele contou seu modus operandi. Então que ele ia na estação, oferecia ajuda, levava os meninos para casa dele. E quando eles chegavam lá, o Fritz conversava com eles, até achar que tinha ganho a confiança, e nessa hora ele atacava. Ele abusava sexualmente dos meninos e sempre os matava com uma única mordida no pescoço. E foi por isso que os jornais começaram a chamá-lo de Vampiro de Hanover ou o Lobisomem de Hanover. O Fritz contou que algumas das vítimas não tentaram impedir o abuso, provavelmente achando que se deixassem doeria menos ou que o Fritz deixaria eles irem embora. Ele disse que outras vítimas tentaram se defender, mas o Fritz usava o fato dele ser amigo da polícia para ameaçá-los, dizendo que se eles não colaborassem, ele ia fazer com que as vítimas fossem presas. Olha que absurdo. Ele finalizou dizendo que ele só tinha feito aquilo porque ele sentia um desejo sexual extremo por esses meninos e não tinha conseguido parar. A intenção dele nunca era matar os meninos, mas disse que enquanto abusava sexualmente, ele sentia uma vontade incontrolável de morder os pescoços, o que acabava causando as mortes. O número de vítimas conectadas ao Fritz foram 27. A gente está falando aqui de vítimas de assassinato. A gente sabe que vítimas de abuso sexual provavelmente deve ter sido muito, muito mais. E também as de morte, esse número não é muito certo, porque muitos talvez não tenham sido encontrados, né, ou identificados como sendo algum crime que ele cometeu ao longo desses 6 anos aí que ele cometeu esses assassinatos. Inclusive, em algum momento da confissão, ele disse que teria matado de 40 a 70 vítimas, o que a gente nunca vai saber se é verdade. Quando perguntaram se o Hans sabia de alguma coisa, às vezes o Fritz falava que sim e às vezes que não. Tudo dependia do jeito que a polícia perguntava. Se eles davam a entender que o Hans tinha ajudado ele de algum jeito, o Fritz se sentia traído e começava a dizer que ele sabia de tudo, que ele ajudava a escolher as vítimas. Mas se outro policial perguntava para ele sem mencionar que o Hans estava ajudando, ele negava tudo e dizia que o Hans era completamente inocente. E olha que interessante, a polícia descobriu que o Hans tinha vendido um relógio de bolso que pertencia a uma das vítimas, o Adolf. O nome do Adolf estava gravado no relógio, né? Então, quando o crime veio à tona, a pessoa que comprou viu o nome na lista ali das vítimas e entrou em contato com a polícia. E aí o Hans foi questionado sobre isso e ele desviou. Disse que ele tinha comprado o relógio do Fritz, mas que ele não fazia ideia de como ele tinha conseguido. Só que depois de ter visto as manchas de sangue na casa e ouvido testemunhas, né, dizendo que tinha visto os dois juntos, a polícia achou que tinha razão suficiente para prender o Hans também. Agora era esperar para ver o que a justiça reservava para eles. O julgamento do Fritz e do Hans começou no dia 4 de dezembro de 1924, 6 meses depois da prisão. Apesar de serem julgamentos separados, eles aconteceram ao mesmo tempo. O Fritz estava sendo acusado do assassinato de 27 meninos e o Hans estava sendo acusado de cúmplice. Então, como era o mesmo caso, com as mesmas testemunhas e mesmas provas, a promotoria acabou resolvendo juntar os dois. O que virou uma grande confusão, porque além de ter que provar a culpa do Fritz, eles tinham que provar então que o Hans sabia de tudo. Outro problema foi conseguir jurados para esse julgamento, porque o caso já tinha se espalhado muito rápido na mídia. Então, a cidade inteira de Hanover estava falando sobre isso, os jornais tinham, várias matérias, inclusive esse negócio aí de vampiro de Hanover. Então, imagina, o Lollapalooza que estava acontecendo em volta. Então, quando teve a convocação para o júri, muitas pessoas falaram que não podiam ser objetivas, porque elas já tinham lido tudo sobre esse caso, Quando o julgamento finalmente começou, o Hans se declarou inocente da acusação de cúmplice e o Fritz disse que ele era inocente de algumas acusações e culpadas por outras. Ele disse que ele não conseguia lembrar de todas as vítimas, então era difícil saber quais realmente tinham sido assassinadas por ele. Cara, que merda de argumento é esse? Enfim, para a promotoria era claro que o Hans sabia dos assassinatos porque as evidências estavam por toda a casa. Sem falar que ele ajudava o Fritz a vender os pertences dos meninos após a morte. Às vezes até usava a roupa deles. Ele podia não participar do crime, mas ele sabia e incentivava, porque ele era beneficiado do dinheiro, que o Fritz ganhava vendendo ali os pertences. Mas o advogado do Hans argumentou que saber dos crimes não era a mesma coisa que participar,
e que vender as roupas do assassinato não era a mesma coisa que cometer o assassinato. E que os anos que eles se conheceram, o Fritz, tinha usado o dinheiro e a influência dele para manipular o Hans a fazer o que ele queria. E que o próprio Hans quase tinha sido vítima do Fritz, mas por algum motivo ele foi poupado. A promotoria queria pena de morte para o Fritz, então usaram todas as evidências de acusação possíveis. Ao longo do julgamento, foram apresentados os resultados das autópsias, que mostravam que as vítimas tinham sido desmembradas antes de serem colocadas no rio. Várias delas apresentavam uma lesão no osso do pescoço, que batia com a descrição do Fritz, que ele mordia a garganta das vítimas. As fotos da casa do Fritz mostravam manchas de sangue na parede, que eram compatíveis com o sangue saindo do pescoço das vítimas. Eles também mostraram a serra encontrada na cozinha e o resquício de ossos humanos encontrados no fogão. Tudo isso provava que a confissão dele sobre como os assassinatos tinham acontecido era tudo verdade. Mas, na real, o julgamento não era para provar se o Fritz era inocente ou não, porque isso todo mundo já sabia que ele era culpado, nem ele mesmo negava. O objetivo verdadeiro ali da defesa era argumentar que a culpa maior não era dele, era das circunstâncias que tinham permitido que ele cometesse os assassinatos. Desde pequeno, ele tinha sido abusado fisicamente pelo pai, o que causou traumas, fez ele crescer querendo descontar raivas, nas outras pessoas. O psiquiatra que examinou o Fritz diagnosticou ele com sadismo sexual, então ele se excitava com o sofrimento físico e psicológico de outra pessoa. O fato dele ser gay também foi visto como um problema psicológico, não foi tratado quando ele foi para o hospital psiquiátrico, depois de abusar de vários meninos, Lembrando que naquela época a homossexualidade era equiparada a distúrbios mentais, então eles não faziam muita diferença aí dessas duas coisas. A defesa argumentou que quando Fritz não conseguiu se estabelecer no mercado de trabalho e passou a cometer crimes, a polícia não o tinha punido de maneira correta. Eles tinham preferido usar o Fritz para pegar outros criminosos ao invés de responsabilizá-lo pelos crimes. Muito louco, né? A defesa falando, mas é a culpa da polícia que não prendeu ele. Sim. Veja só, se eles tivessem prendido, ele não tinha cometido outros crimes. De novo, que argumento é esse? Ai, meu Deus, tem umas coisas que parecem piada, né? Enfim, durante os anos que ele ficou ativo como serial killer, a polícia várias vezes recebeu informações sobre a possível culpa dele e não fizeram nada. A defesa argumentou que depois do primeiro assassinato eles foram até a casa dele, mas não tinham feito o trabalho direito porque não encontrou a cabeça da vítima que estava atrás do fogão. E que se eles tivessem encontrado, ele teria sido preso lá em 1918, não em 1924. Alguns meninos que quase tinham sido vítimas do Fritz também testemunharam e falaram que chegaram a ir até a casa dele, mas sentiram alguma vibe estranha ou conseguiram fugir antes que algo pior acontecesse. Eles explicaram que eles não tinham falado nada antes por conta do medo, já que ser gay era crime na Alemanha e eles não queriam ser presos, pela polícia ou achavam que a polícia não ia acreditar na versão deles, enfim. A polícia podia achar, que eles tinham ido até a casa do Fritz com a intenção de fazer sexo por vontade deles. Imagina, gente, se até hoje, 2026, a gente ouve essa merda de que se uma pessoa vai na casa da outra porque ela quer transar e aí no meio do caminho ela decide não transar, então ela pediu, então ela quis, então ela foi. Imagina nessa época se isso não era falado. 100 anos atrás. 100 anos atrás, ainda mais entre meninos, que ainda tem toda essa camada da homofobia. Então, assim, é de se esperar que esses meninos não fossem procurar a polícia. Inclusive porque a polícia sabia, A polícia sabia que eles estavam cometendo crime e não estavam fazendo nada. Então, eles estavam certíssimos. E outra que eles também sabiam que, por serem de classe baixa, a polícia não ia ter a preocupação de se investigar. Que é algo que a gente... já cansamos de falar já também, chega. Ou seja, não tinha nada... Eles não ganhavam nada falando isso pra polícia. Depois dos assassinatos, o Fritz tinha admitido que levava os corpos para o rio Lane, ou colocava no forno para se decomporem, mas tinha uma outra suposta maneira que ele usava. Com a situação econômica da época, as pessoas estavam desesperadas e compravam carne de lugares duvidosos. E aí vem o choque, gente. Vocês estão sentados? Algumas pessoas testemunharam que compraram carnes de quem? Do Fritz, e que a carne tinha um gosto diferente, meio esquisito.
Elas já tinham comprado carne com ele antes e estava tudo bem, mas de vez em quando a carne vinha com um gosto estranho. Então eles pensavam, a carne veio estragada dessa vez, sei lá, alguma coisa assim. Mas quando a polícia perguntou pro Fritz, ele não quis confirmar, mas também não negou se ele vendia carne humana para as pessoas. Se isso for verdade, é só mais um exemplo, né, de que essa violência que ele cometia com as vítimas não tinha nem fim, nem depois de morto a pessoa tinha paz, né? Além de ser abusada sexualmente, morta, Sim. assassinada. Vendia os itens que estavam com eles. Era roubado, né? E ainda vendia o próprio cadáver para ganhar mais dinheiro. Assim, imagina as famílias das vítimas ouvindo isso no julgamento. Quando chegou a hora das declarações finais, o advogado do Fritz fechou o julgamento dizendo que não tinham dúvidas de que ele era um monstro, mas que ele era um monstro criado pelas circunstâncias da vida dele. Que ele devia sim ser considerado culpado pelos crimes, mas que não achava que a pena de morte era a punição correta para algo que estava fora do seu controle. Que matar o Fritz não ia trazer as vítimas de volta, seria apenas um ato de vingança. Depois de 2 semanas de julgamento, os jurados deliberaram e retornaram com um veredito em menos de 2 horas. Dos 27 assassinatos de que foi acusado, o Fritz foi considerado culpado de 24, porque 3 deles não tinham provas o suficiente para confirmar seu envolvimento. Por essas 24 vítimas, ele foi considerado culpado de abuso sexual, assassinato, descarte ilegal de cadáver e venda de itens roubados. Por fim, o juiz leu a sentença. Fritz Haarmann, de 45 anos, seria sim condenado à morte. O Hans, aos 25 anos, foi considerado cúmplice do Fritz pelos jurados, então também foi sentenciado à morte. Os dois foram mandados para a prisão para esperar suas execuções. Mas a condenação do Hans teve uma reviravolta bem inesperada. Pouco tempo depois do julgamento, o pai do Hans chegou na delegacia dizendo ter recebido uma carta do Fritz diretamente da cadeia. E nessa suposta carta, o Fritz teria escrito que o Hans era totalmente inocente, que ele só tinha falado que ele sabia dos assassinatos no momento de raiva, mas que agora que ele tinha sido condenado à morte, que ele não queria morrer com esse peso na consciência. Não existe nenhuma prova que o Fritz escreveu mesmo essa carta, e mesmo se ele tivesse escrito, era a palavra dele contra as provas de todo um julgamento. Mas, gente, por algum motivo, o juiz simplesmente aceitou e decidiu mudar a sentença de morte para 12 anos de prisão. Simples assim. E aí ele saiu em liberdade em 1936, depois de servir a sentença completa. E depois que ficou livre, o Hans sumiu no mundo. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Muitos pesquisadores acreditam o óbvio, né, também, que ele mudou de nome e mudou de país para tentar viver uma vida normal. De volta ao Fritz, ele continuou preso esperando a data de execução, e nesse meio tempo, os seguranças da prisão descreviam ele como uma pessoa calma, como se ele tivesse aceitado seu destino e estava ali aproveitando o máximo a vida enquanto isso. O Fritz recebeu visitas regulares de um padre, o que é comum para pessoas no corredor da morte, e nessas visitas o padre tentava fazer a pessoa se arrepender de todos os pecados, para que ela morresse com a consciência tranquila. Mas no caso do Fritz, isso não deu muito certo. Ele contou para o padre que sabia que o que ele tinha feito tinha sido errado, mas que ele não se sentia culpado. Que ele podia falar que era culpado, mas ele não sentia culpa e não tinha como o padre forçar ele a sentir. Em uma entrevista que ele deu de dentro da prisão, o Fritz voltou a falar sobre como a sua infância influenciou os crimes. Ele disse: "Meu pai me desumanizou completamente. A sociedade me rejeitou a cada passo. Aprendi que o mundo se dividia entre predadores e presas e decidi que preferia ser um predador." Quando perguntaram para ele sobre as vítimas, ele disse que os meninos não eram muito diferentes dele mesmo quando tinha aquela idade. A única diferença é que ele tinha conseguido sobreviver se tornando algo terrível. Então talvez fosse até melhor que aquelas vítimas tivessem morrido do que se tornado pessoas iguais a ele. Ele disse que lamentava que o mundo fosse daquele jeito e que existissem pessoas como ele, mas que não conseguia se arrepender pelos assassinatos. Ele finalizou pedindo para as pessoas se lembrarem que monstros são feitos pela sociedade, então outras pessoas como ele ainda seriam criadas. É muito chocante a consciência... Autoconsciência. A autoconsciência, né, dele nesse sentido, porque
tem muitas coisas que ele diz que são verdade, sim, Tudo né? que ele falou é verdade, só que não é só culpa disso, né? Não dá pra gente falar, é culpa da sociedade, é culpa do seu pai, não é. Exatamente, a criminologia sempre fala, não existe você culpar, são muitos fatores que corroboram e tal, mas que com certeza, quando você nasce num ambiente com extrema violência, você vai naturalizar aquela violência e vai continuar naturalizando, né, e colocando pra fora, mas chocante pra mim, assim, ele perceber que, de fato, sim, a sociedade criou esses monstros, isso também é verdade, embora eu não goste do uso, né, a gente fala que usa o monstro, não é um monstro, é um homem, né, mas também isso não é uma desculpa, né, no sentido de que e ele não fala que não se arrepende, né, exatamente. Isso choca, assim, mas realmente a autoconsciência que ele tem de entender tudo isso é bem pra interessante, essa época, eu assim, acho, sabe, pra essa época eu acho bem interessante de conseguir compreender que, de fato, ele foi desumanizado, né, durante a vida toda, em todos os lugares que ele esteve. E que isso, infelizmente, contribui para que as pessoas se tornem E de violentas. forma alguma a gente tá passando pano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Exato. Vocês que ouvem sabem, né? Exatamente. Que a infância, né? A infância é um momento muito importante. Muito importante. Tá ali construindo, né, a personalidade, a maneira como a pessoa vive o mundo. E a gente sabe que uma pessoa que nasce ali dentro da violência, num contexto de violência, ela tá muito propícia a continuar utilizando de violência nas relações dela, né? Às vezes, a gente vê muitas relações que a pessoa, às vezes, tem uma violência psicológica e depois vai se transformando também, principalmente nos casos de feminicídio, que, infelizmente, a gente tá vendo um boom muito grande, que é importante também ver nesse momento, né, as pessoas falando mais sobre isso, que realmente o que a gente vive no Brasil é uma epidemia estão matando mulheres e meninas e mais novas, enfim, por conta do machismo estrutural e toda essa violência, né, de um homem alfa e aquelas discussões que, enfim, a gente fala muito sobre isso. E aqui também tem isso, né? Ele queria, imagina, o pai achava aceitável ele matar animal porque ele, pelo menos isso deixava ele mais homem. Quer dizer, então ser mais homem é você matar uma outra coisa, você ser violento, né? E isso não deveria ser uma característica pra gente dizer que uma pessoa é mais homem. E como isso confunde a cabeça da criança, né? Uhum. Que a mãe dele incentivava uma coisa, o pai outra, e ele fica ali, né, naquele Aquela meio. confusão mental. Mas é óbvio que aqui também ele já sentia essa vontade de, né, machucar animais, enfim, que a gente sempre fala que são presentes, né? Características presentes em serial killers. Que geralmente são pessoas que estão ali sendo agredidas também fisicamente, na maioria das vezes. Enfim, voltando aqui, a execução do Fritz foi marcada para o dia 15 de abril de 25, 4 meses depois do julgamento. E quando finalmente chegou o momento, ele recebeu uma visita da mãe na véspera da execução. Eles conversaram por 2 horas e a mãe teve que ser carregada para fora da cela porque ela mal conseguia andar de tão triste que ela estava. Às 6 da manhã do dia seguinte, o Fritz disse suas últimas palavras. Cometi crimes terríveis e não peço misericórdia. Peço apenas que as pessoas se lembrem de que fui criado. Eu não nasci assim. Cuidem dos seus filhos, protejam eles, amem eles. Não criem mais pessoas como eu. E ele pensou mais um pouco e finalizou dizendo: e para a família das vítimas, eu sinto muito. Eu sei que essas palavras não valem nada, mas é só isso que eu posso dizer. Depois disso, a guilhotina foi solta sobre ele. Já faz um século que Fritz Haarmann foi preso e morto, e o horror dos seus crimes o tornou um dos serial killers mais notórios da Alemanha. Várias obras foram inspiradas por esse caso, a gente vai citar algumas aqui que a gente gostou bastante. O primeiro foi lançado em 93 e se chama Monsters of Weimar. E ele conta a história do Fritz e também do Peter Kürten, que foi um outro serial killer alemão que ficou conhecido como o Vampiro de Düsseldorf, porque ele tentava beber o sangue das vítimas. Se vocês quiserem que a gente conte ele aqui, também comenta aí. A gente tem um espaço no próprio Spotify, né? Você pode comentar, Exato. interajam, sigam o podcast que ajuda bastante a gente.
E o segundo livro foi lançado em 2025, então bem recente, e chama Serial Killer Autopsy, Fritz Hartmann, The Butcher of Hanover. Quando a gente contou as duas versões do mesmo acontecimento, é porque uma estava num livro e outra estava no outro. Então, é isso, assim, fontes diferentes, né, contando a história de formas diferentes. Então, por isso que muitas vezes nessa história aqui, até porque é um caso antigo, né, então às vezes é difícil de conseguir verificar essas fontes, saber de fato qual que tá certo e qual não é. Então, a gente quis trazer aí ambas as versões. O Fritz também inspirou obras ficcionais. Uma das mais populares é o filme M, O Vampiro de Düsseldorf, que também usou Peter Kürten de inspiração. O filme de 1931 foi dirigido por Fritz Lang e é um dos grandes expoentes do terror alemão. E o serial killer da nossa história também foi mencionado num episódio da 8ª temporada da série Criminal Minds, quando a equipe compara o método dele com o criminoso que eles estavam procurando. E aí, mais tarde, né, na 13ª temporada, tem um criminoso diretamente inspirado pelo Fritz, que matava as vítimas mordendo o pescoço delas. O apelido de Vampiro de Hanover foi usado ao longo dos anos como se o Fritz fosse um monstro mitológico, alguém tão maligno que não podia ser considerado humano. Mas a verdade é que ele foi mais um dos vários serial killers que conseguiu viver em liberdade por tempo demais. Entre setembro de 1918 e junho de 1924, o Fritz assassinou no mínimo 24 meninos e abusou de inúmeros outros ao longo da vida. O áudio no início do episódio é da Caroline Mello. Obrigada por apoiar a gente.